Então, gurizada, assim, ó, por onde a gente começa? A gente começa fazendo uma análise bonitinha, ali que nem a gente sempre faz, né? Da escalação até o final do jogo. Ou então a gente começa já escancarando algumas verdades aqui na lata, né? No começo do vídeo. Ou então a gente repete falas de vídeos anteriores. Porque o que o Grêmio jogou quarta-feira foi uma vergonha. Foi um vexame. O Grêmio chamou a derrota. O Grêmio pediu pra perder. Porque deixou que o Atlético dominasse o jogo dentro da sua casa. O Grêmio pediu a derrota dentro de casa, perante a sua torcida. Entendeu? E assim, pessoal, vou tentar começar pela escalação, tudo bonitinho, né? Porque, assim, ó, infelizmente, tá, Renato Portaluppi? Eu sou um cara que te admira bastante, tá? Só que, e sou um dos teus defensores. Só que, infelizmente, eu não consigo falar da escalação em vídeo antes do jogo. Porque eu trabalho fora, tudo, eu não ganho uma renda do YouTube, né? Então eu não consigo falar da escalação antes. Eu só consigo falar depois. E a escalação do Grêmio foi ruim. Foi ruim. As únicas duas surpresas que eu gostei foi o Bessosi e o Iturbe. Isso antes deles jogarem, tá? Porque o Iturbe jogou mal. O Iturbe não aproveitou a chance que teve. Mas foi os dois que eu gostei de ver na escalação, porque eu queria ver jogar. Eles não tinham ganhado chance ainda. O Lucas Bessosi aproveitou a chance dele. O Iturbe não. O Iturbe jogou mal. Tá? O meio de campo do Grêmio foi nulo, foi horrível. Entendeu? O PP marcava e armava. O Natan só corria. Que aí esse é o Natan. O Natan só corria e se esforçava. O Natan, a gente tem que reconhecer, ele é esforçado. O Cristaldo, nenhum dos dois. O Cristaldo não correu, não armou, não marcou, não fez nada. Entendeu? O Cristaldo, ele só teve um lance de que ele foi bem. Que foi quando ele tocou a bola pro Soares e deixou o Soares na cara do gol. Foi esse o Cristaldo. O Soares finalmente errou o gol, né? Mas na verdade eu acho que foi muito mais mérito do Bento do que chance perdida do Soares, porque o Bento fechou o ângulo e o Bento fez uma baita de uma defesa, gurizada. O Bento hoje é um dos melhores goleiros atuando no Brasil. Eu acho que foi muito mais mérito dele do que gol perdido do Soares, que ficou muito revoltado depois. Que inclusive deu uma assistência pro Lucas Bessosi fazer o gol, né? Mérito do Soares, que achou aquele passe, e mérito do Lucas Bessosi, que foi muito feliz na finalização, né? E o Lucas Bessosi nesse jogo, ele foi tudo que o Grêmio precisava. Porque o Grêmio precisava de um jogador de velocidade, um jogador de 1 contra 1, um jogador que não tem medo de jogar com a bola, um jogador de profundidade. Esse foi o Lucas Bessosi, que infelizmente foi substituído depois do primeiro tempo. E fez um ótimo primeiro tempo. E eu não entendi porque ele saiu. Pode ser cansaço, pode ser porque ele está sendo lapidado ainda, como o Renato gosta de falar, mas ele não deveria ter saído. Tá, entrou o Ferreira que, cara, pra mim, eu já disse aqui pra vocês, o Ferreira não serve mais pro Grêmio, tá? O maior desperdício da face da terra é ver o Ferreira vestindo a camisa 10 do Grêmio. Que foi vestida por Tcheco, por Douglas, né? Cara, é o maior desperdício ver o Ferreira com a camisa 10. Porque o Ferreira hoje, ele é aquele jogador que ele é triatleta. Ele corre, pedala e nada. Esse é o Ferreira. Entendeu? Porque o Ferreira hoje, ele não ganha nem 1 contra 1, que era a maior qualidade dele. Ele errou um gol praticamente sem goleiro, que o Bento tava lá na outra trave. Era uma bola difícil? Era. Mas, poxa, dava, entendeu? Dava pra ele fazer o gol. Um cruzamento do Reinaldo, que foi outro que foi muito abaixo. E que no final do jogo fez aquela barbaridade faltando 5 minutos pra acabar. Deixou o cotovelo no rosto do jogador. Cara, expulsão, não tem o que discutir. É expulsão na certa. É expulsão, não tem. Ah, não, mas o jogador machucou. Não, cara, cotovelo alto no rosto, expulsão. Eu, se eu sou o juiz, eu nem olho o VAR, eu expulso direto. Expulso direto. Reinaldo foi muito bem expulso. Não tem discussão. Não adianta querer passar pano. E o Grêmio no primeiro tempo foi o gol e aquele lance do Soares. Foi isso. O Atlético dominou o Grêmio no primeiro tempo. Dominou, teve bola na trave. Foi um milagre o Grêmio não ter tomado gol naquele primeiro tempo. Depois que começou o segundo tempo, o Grêmio acordou só depois que tomou o gol. Foi logo no início. Aí o Grêmio começou a atacar, o Grêmio começou a pressionar um pouco mais. Aí o Ferreira, cara... O Ferreira, no final do jogo... Primeiro que o Grano também me tocou... Cara, ridícula a reposição de bola do Grano, tá? Ridículo. Goleiro que não serve pro Grêmio. Dá chance pro Kaique. Porque o Grano foi ridículo naquela reposição de bola. O Ferreira, mais ridículo ainda por querer driblar perto da área. Tentou driblar, não conseguiu, fez a falta. Gol do Atlético na falta. Que ocasionou depois aquele lance do Reinaldo, que o Reinaldo foi expulso. Que foi muito abaixo também. Muito abaixo. Então, assim, também não entendi porque o Renato começou com o Fábio. Sendo que o João Pedro vem atuando bem. O João Pedro tem sido o melhor lateral que o Grêmio tem.
Por que começou com o Fábio? Aí assim, pessoal, vocês podem dizer, o Renato substituiu por conta de cansaço, e essas peças que ele tem, não sei o que. Sim, concordo, beleza. O Alberto Guerra errou também em não ter dado reposição pro Renato. O Brum errou em não ter dado reposição pro Renato. Mas, o Renato tá insistindo no erro, então ele é culpado também. Ele é culpado também. Não adianta. O Ferreira a gente já viu que não tá dando mais, não põe pra jogar. O Renato treina o grupo, então ele sabe quem ele pode contar e quem ele não pode contar. E em jogos, a gente tá vendo quem tá tremendo, quem não tá conseguindo fazer nada. O Ferreira é um desses jogadores. O Ferreira não serve mais, o Grande não serve mais. O Reinaldo, cara, eu até acho que ele possa servir. Só que o Reinaldo oscila muito, não serve pra ser titular do Grêmio. Entendeu? Então, o Grêmio ontem foi uma bagunça. O Grêmio ficou esperando o Atlético. Ficou jogando um contra-ataque na sua casa, perante a sua torcida. Isso não pode acontecer. E eu vi que tem muita gente que tava reclamando do Jeromel, cara. Coitado do Jeromel, gente. Coitado. Muita gente reclamando do Jeromel e até mesmo do Kahneman, mas do Jeromel ainda mais. E assim, pessoal, o que a gente tem que ter em mente? A nossa dupla de zaga não é uma dupla de zaga de guri. A nossa dupla de zaga é uma dupla de zaga experiente já. É uma dupla de zaga que tem uma certa idade. Principalmente o Jeromel. Então é fato que é uma dupla de zaga que vai cansar mais rápido. E o Grêmio ontem, me diz aí, um jogador que estava protegendo a zaga. Não tinha. Não tinha ninguém protegendo a zaga. O Jeromel e o Kahneman estavam dando a vida ali. E o Grêmio não tomou mais por conta deles. Se tivesse volante protegendo a zaga, o Jeromel e o Kahneman iam ficar super sussa. O Jeromel na saída de campo foi dar entrevista, o Jeromel não conseguia falar direito de tão cansado que estava. De tão esgotado que estava. O Grêmio ontem esgotou a sua zaga. Porque não tinha ninguém protegendo eles. Não tinha um volante de marcação ajudando eles. E assim, cruzada. Na real também, uma coisa que eu queria falar para vocês é que o Grêmio chegou no seu limite. O elenco do Grêmio chegou onde dava. Porque o elenco do Grêmio é limitado. Não adianta botar só a culpa no Renato. O elenco do Grêmio é limitado. Renato errou, não vou passar pano. Mas o elenco do Grêmio é limitado. O elenco do Grêmio chegou onde dava pra chegar. O elenco do Grêmio tava, foi vice-líder, quase buscou o Botafogo ali. Mas, cara, vamos pensar, os times estavam em Sul-Americana, estavam em Copa do Brasil, estavam em Libertadores. Agora só tem o Brasileirão pra eles disputarem. Eles vão com força máxima, porque muitos querem a Libertadores. E o Grêmio é um dos candidatos a ir pra Libertadores no ano que vem. Só que o elenco do Grêmio chegou onde dava. E agora, infelizmente, a gente que estava sonhando com o título brasileiro, a gente pode perder a vaga na Libertadores. E por erros individuais, por jogadores que a gente sabe que não dá mais para contar. Então o Renato tem que mudar esse time. Porque não adianta chegar, não, que se eu não gostar, eu vou trocar antes do primeiro tempo. Tá falando, mas não tá agindo. E tirou o Bessosi no final do primeiro tempo, no intervalo. Sendo que era um dos melhores jogadores em campo. E aí? Depois tirou o Fábio. Mas por que começou com o Fábio? Sendo que o João Pedro tá bem, tá apto a jogar. Erros individuais do Renato, erros de jogadores e erros da direção que, cara, não contratou. Contratou quantidade e não qualidade nessa janela de transferência de meio de ano. Contratou o JP Galvão para ser substituto do Soares. Até hoje não fez um jogo bem. Contratou o Iturbe. Cara, jogou um jogo completo agora só. Então é isso, gurizada. O elenco do Grêmio é limitado e chegou no seu limite. Chegou onde dava pra chegar. Aí vocês podem falar, o Renato tava com desfalque, sem Vida Sante, sem Carvalho. Tá, gurizada, mas o Ronald, volante, quando jogou bem. Campeão da Copa América com a seleção sub-20. Por que não entra em campo? Cuiabano tá machucado também, né? Então... Mas é outro que, pra mim, pode pegar a lateral esquerda. Agora que tá voltando. Então é isso, pessoal. São escolhas. Erros individuais de jogadores. Erro do técnico que tá insistindo nesses jogadores. E erro da direção que não deu um elenco competente para conseguir competir para um título brasileiro ou até para uma vaga na Libertadores. Porque sim, pessoal, a gente tá correndo o risco de ficar de fora da Libertadores ano que vem. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Tamo junto e é nóis.